Hoje eu vim falar com você sobre o cabimento de honorários advocatícios nos casos de arquivamento da reclamação trabalhista. O arquivamento acontece quando o reclamante falta à audiência inicial, aquela onde se apresenta a defesa, onde é recebida a defesa e também é feita a primeira proposta conciliatória. A CLT já prevê a condenação em custas do reclamante, ainda que ele seja beneficiário da gratuidade da justiça, nos casos em que ele não justificar nos termos da lei a ausência nessa audiência. O que a CLT não prevê com clareza é sobre a possibilidade de se fixar honorários de sucumbência ao advogado da empresa nesses casos de não comparecimento. Isso porque a empresa é notificada, apresenta até, insere a defesa lá no PJE e, no entanto, ela vai na audiência e o reclamante acaba faltando. A CLT ela traz um regramento específico ali quanto a honorários, no entanto, ela apenas afirma que serão devidos honorários advocatícios ao advogado da parte que vencer o processo. Isso é arbitrado entre 5% até 15% sobre o valor da causa, a liquidação da sentença ou o proveito econômico. No entanto, essas questões mais específicas, né, por exemplo, se cabe honorários em cumprimento de sentenças, se cabe honorários recursais e também honorários nos casos de arquivamento injustificado da reclamação trabalhista, a CLT não traz uma resposta específica. Aí nós temos que buscar lá no direito processual comum, no Código de Processo Civil. Nós temos alguns dispositivos que acabam por dar um direcionamento interpretativo quanto a essa situação. Então nós temos no CPC aí o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência. Lá, por exemplo, se uma demanda é proposta e ela acaba perdendo o seu objeto durante o processo, os honorários são arbitrados conforme o princípio da causalidade. Ou seja, aquele que deu causa ao processo é que deverá arcar com os honorários advocatícios. Então nós temos dentro do Código da Seara Processual Civil o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência, que é aquele que deverá pagar honorários advocatícios, aquele que perder o processo. Na CLT, em razão desse regramento incompleto, verifica-se ali muito claramente a adoção do princípio da sucumbência, mas não há uma referência expressa ao princípio aí da causalidade, tal como há no CPC, lá no artigo 90, onde a gente verifica que aquele que, quando houver perda do objeto, os honorários serão arcados por aquele que deu causa ao processo. Nesse cenário, o TST ainda não há uma jurisprudência tão... não houve um enfrentamento ainda muito claro com relação a este tema, então a gente não tem uma resposta, possa-se dizer, pacificada. No entanto, eu trago aqui nos comentários uma decisão recentíssima da quarta turma do ministro Ives Gandra, onde enfrentou justamente esse questionamento. E aí a decisão da turma, na ocasião, foi de aplicar o princípio da causalidade no processo do trabalho. Na situação concreta, o reclamante acabou por faltar à audiência inicial, o juízo de primeira instância e o TRT, no caso, aplicou, né, a condenação em custas, mas não aplicou, aí, entendendo indevido, honorários de sucumbência, sob o argumento de que não há essa previsão específica na CLT. No entanto, submetido o recurso de revista à quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi de aplicar o princípio da causalidade e necessariamente condenar aí o reclamante, além das custas, também ao pagamento dos honorários advocatícios. Então a recomendação é que você, advogado reclamante, tome muito cuidado e esclareça, né, ao seu cliente sobre esses riscos, porque haverá um prejuízo muito grande ao seu cliente no caso dele faltar audiência, porque poderá haver a condenação em custas e também em honorários advocatícios. Se esse conteúdo foi importante para você, eu peço aí que comenta, compartilhe e curta. Até a próxima!